Olá, eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras, e esta é mais uma edição do programa Conversa com o Analista da Safras TV. Nesta sexta-feira, estamos recebendo o analista da consultoria Safras e Mercado, Maurício Murussi. Olá, Maurício, bem-vindo novamente ao nosso programa. Olá, muito boa tarde, Fábio, muito boa tarde, espectadores do canal Safras TV. Obrigado novamente pelo convite aí para a gente conversar sobre o mercado de açúcar. Bom, o Maurício é o nosso consultor de açúcar e etanol e ontem tivemos duas divulgações importantes aí no nosso mercado. Eu queria começar pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que soltou os primeiros números para a safra 2023-2024 de açúcar em âmbito global. E eu destaquei na agência lá, Maurício, não sei se você concorda que eles estão esperando um superávit de oferta dessa vez de quase 8 milhões de toneladas, apesar de um novo recorde no consumo esperado para a temporada 23-24. É verdade, concordo. Na verdade, o USDA aumentou a estimativa aí entre os dados atuais e os anteriores, né? A estimativa anterior de superávit, ou seja, ele aumentou o superávit, né? Era na faixa ali dos 6,7 milhões de toneladas, né? E agora aí, como você falou, aí está quase em 8 milhões de toneladas, se eu não me engano, está em 7 ou vírgula alguma coisa, né? 7,8. 7,8, exato. Ou seja, o USDA aumentou o superávit. Isso é muito engraçado porque é um ano de quebra na Índia, né? Uma suposta quebra de safra na Índia que desde o ano passado e nós estamos batendo contra aí, porque as chuvas de monção na Índia foram regulares no ano passado, né? A coisa ainda mais engraçada ainda é que 3 dias antes do USDA vieram os dados da Organização Internacional do Açúcar Eu esqueci de reduzindo mencionar. exponencialmente o saldo de superávit, né? Uhum. De 4,3 milhões de toneladas, se não me engano, para 4,15 milhões de toneladas para 850 mil toneladas, menos de 1 milhão de toneladas. Né? Então, cortaram um superávit em mais de 3 milhões de toneladas, 3 dias antes. Então, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Porque, em tese, são cálculos só de somar e subtrair. Então, por que tem uma diferença tão grande assim entre a Organização Internacional do Açúcar, que reduz em mais de 3 milhões de toneladas o seu superávit, ou seja, estima um novo superávit abaixo de 1 milhão de toneladas, e temos a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos com superávit de mais de quase 8 milhões de toneladas. Né? Sim. Então, é uma questão que não tem explicação no mercado, essa diferença tão grande assim. Mas o detalhe é o seguinte, Fábio, é acompanhar o que aconteceu no dia que a Organização Internacional do Açúcar divulgou a estimativa dela e o que aconteceu quando o USDA divulgou a estimativa dele. No dia que a Organização Internacional do Açúcar divulgou a estimativa dela, ou seja, do corte drástico do superávit, de 4,15 milhões para 850 mil, o mercado caiu. Né? Caiu 0,8%. Uhum. Não tem sentido. Já que o superávit é menor, por que os preços vão cair? Ou seja, isso é uma prova entre aspas, né? Mas é uma indicação de que o mercado não comprou os dados da Organização Internacional do Açúcar. Já Pois é. ontem, quando o USDA divulgou a estimativa de superávit dele maior do que a anterior, beirando a 8 milhões de toneladas, o que aconteceu com o mercado? O mercado caiu mais de 2%, né? Foi uma queda forte. Ou seja, o Nova York, na quinta-feira, se comportou em linha com o que os dados do USDA apontavam, ao contrário do que aconteceu na segunda com a OIA. Né? Então, o próprio comportamento dos preços em Nova York já diz claramente, uma mensagem muito clara, o que o mercado precifica mais, que é o USDA, e não a OIA, ao ponto da OIA cortar mais de 3 milhões de toneladas do superávit deles e o mercado ir em direção oposta, o mercado cair, né? Então, fica essa a grande dica aí do mercado desse vídeo, né? Que para onde a gente tem que olhar? Para o USDA e não para a OIA, ainda que a OIA
tem atualizações trimestrais em seu relatório e o USDA semestral, né? Mas, na verdade, isso é uma informação que já nós batemos aqui na consultoria desse mercado há Sim. muito tempo, né? O Uhum. nível de responsividade, digamos assim, né? Ou seja, de ser responsivo, né? Pela questão dos dados do USDA e a questão dos dados da OIA. Certo, Maurício, e nessa linha de incremento de oferta, tivemos também a União da Indústria da Cana-de-Açúcar ontem, que soltou o seu reporte quinzenal, e tivemos uma moagem de cana bem expressiva aí na primeira quinzena de maio, de 43 milhões e 900 mil toneladas, e um aumento de 50% na produção de açúcar. Esse dado, eu não sei se ficou dentro do esperado, na minha impressão, ficou um pouquinho acima, né, do que o mercado estava esperando. E ficou dentro, Fábio, porque é o seguinte, Ficou dentro. Uhum. lá no início do mês, nós já falávamos que os relatórios, na verdade no início do mês não, no final de abril, tá? No final de Uhum. abril, nós já falávamos que os relatórios da Única de maio, não só esse que eles divulgaram ontem, que é o referente à primeira metade de maio, mas Sim. também o próximo deles, o que vai ser da segunda metade de maio, serão relatórios com grande nível de expansão de volume de cana e produção de derivados. Por quê? Porque o mês de maio então choveu, pelo menos nos canaviais do Centro-Sul, né? Uhum. Então, esse fato de não ter chovido possibilitou que as usinas tocassem a moagem lá a todo vapor, né? Um trocadilho aí que a gente está fazendo, né? É. Sem interrupções, nem atrasos, nem nada. Então, é natural que os dados de maio, primeira e segunda quinzena, com a primeira quinzena confirmada agora, sejam altos. Esses dados que você falou foram no ano, né? Mas o grande detalhe é o nível do mix de produção do hidratado não, do Uhum. etanol, está Uhum. pouco acima de 50%, né? 52, 53%, se eu não me engano, na segunda quinzena de maio, ou seja, bem equilibrado. Em tese, esse número não diz muita coisa, mas se a gente olhar o padrão para essa época do ano, o primeiro mês de início de safra, maio, né? Geralmente nós temos um padrão de mix de produção, no mínimo, quando fraco, de 73%. E agora nós temos dados de 51, 52%. Uhum. Né? O que isso explica? O que isso reflete, né, Fábio? Isso reflete que as usinas não estão apostando praticamente no etanol pela mudança aí na política de preços aí de combustíveis da Petrobras aí, que novas baixas na gasolina serão observadas, não além das que já foram, né? Outras baixas, né? O que é muito bom para o consumidor final, porque daí o preço da gasolina não fica tão caro, estimula a demanda, mas a demanda da gasolina e não a do hidratado. Lembrando que a competitividade do hidratado já não existe em quase o país, com exceção do Mato Grosso, desde abril do ano passado. Não existe competitividade do hidratado, né? Com exceção do Mato Grosso. Sempre com relação de preço acima de 73% também, de novo, coincidentemente, número 73 aí. Mas 73, 72% nos estados produtores, ali falando de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, estados em que a competitividade deveria estar abaixo de 70%, né? Mas não está, desde abril do ano passado. Então, esse é um reflexo aí da perda de mercado, perda de share, como Uhum. o jargão do mercado gosta de falar, né? Share não é a Uhum. cantora Cher aquela. Share é market share do mercado, né? A capacidade que ele capta do mercado ou não. E é reflexo disso, né, Fábio? O hidratado perde espaço, a gasolina ganha espaço, a gasolina cai preços, o hidratado mal consegue manter uma competitividade mínima e o reflexo aí é esse mix de produção muito abaixo. Tá certo, Maurício. Então, para finalizar o nosso papo aqui de sexta-feira, eu queria te pedir para nos dizer quais serão os pontos de atenção aí para o nosso mercado na última semana de maio. Eu diria que a semana que vem, agora a gente está gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 26, né, de maio. Semana que vem vai ser uma transição de maio para junho, né? Né? E Vamos para a semana virada do mês. virada do mês, é. E semana que vem vai ser um período em que os mapas de clima mostram a retomada das chuvas nos canaviais do Centro-Sul. E não são poucos volume, não é volume Uhum. pequeno.
volume de 20 milímetros a 60 milímetros acumulados dentro da semana, em 7 dias. Né? 60 milímetros é bem considerável para os padrões do canavial. Né? Então, nós possivelmente poderemos ter novamente uma paralisação da moagem de cana ao longo dessa semana de transição de maio para junho, né, semana que vem. E aí, novamente, aí, preços mais altos do hidratado, e aí depois eles não sabem por que a competitividade não é alcançada, né? Pois E é. preços mais altos para o açúcar, né? Que o açúcar, que recém agora está começando a recuperar isso, estava começando a recuperar seu padrão de produção, agora se realmente chover em maio, como tá os mapas de clima dizem que vai chover, pode ter uma nova atraso na moagem. Tá legal então, Maurício. Show de informações nesse último dia da semana, essa tarde de sexta-feira. Então, eu te agradeço de novo a participação aqui no nosso programa. Um grande abraço e até a próxima, Maurício. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez o convite. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.